propriedade muito útil na resolução dos problemas, que a gente deve explorar sempre que possível, sempre que ela estiver disponível, é a simetria, né? Nós já falamos sobre isso no contexto do cisalhamento na flexão, já usamos a simetria para descobrir o fluxo do cisalhamento. Já falamos um pouquinho disso na tração e compressão simples, já usamos um pouco a simetria, mas eu quero agora organizar melhor as ideias nesse contexto das hiperestáticas, porque a simetria ajuda muito a resolver esse tipo de problema, né? Nós vamos falar aqui só de estruturas simétricas. A estrutura simétrica, quando a gente consegue identificar um plano de simetria, por exemplo, como esse aqui. Se eu botar imagine que eu coloque um espelho aqui. Isso aqui é um plano de simetria, né? Por quê? Do ponto de vista da estrutura, o lado direito da estrutura é o reflexo no espelho do lado esquerdo. O espelho está aqui perpendicularmente ao plano da figura, tá? A gente costuma falar em carregamento simétrico quando o carregamento observa essa propriedade também. Vejam que o carregamento que está do lado direito é o reflexo no espelho do carregamento que está à esquerda, né? Então essa seção transversal aqui a gente chama de uma seção de simetria do carregamento. Essa aqui é uma seção de simetria. Nessa outra situação, é o contrário da simetria, né? Se vocês pensarem bem, a estrutura é simétrica em relação a esse plano, né? Existe aqui esse plano de simetria. Porém, o carregamento não é simétrico. Se eu imaginar o espelho nessa posição, o carregamento que está do lado direito é menos o reflexo no espelho do carregamento que está do lado esquerdo, né? Se fosse o reflexo, seria para baixo. Se for para cima, é menos o reflexo. Nesse caso, a gente diz que o carregamento é antimétrico. E essa é uma seção de antimetria do carregamento. Tá? Carregamentos simétricos são mais comuns, né, do que carregamentos antimétricos. Em particular, carregamentos simétricos são muito comuns. Carregamento simétrico e estrutura simétrica. O antimétrico não é tão comum, mas ainda assim vale a pena a gente estudar um pouco essa situação pelo seguinte. Deixa eu fazer uma outra figura aqui. Um carregamento qualquer, como por exemplo esse aqui, numa estrutura simétrica, pode sempre ser decomposto numa parcela simétrica e uma parcela antimétrica. Basta, por exemplo, se esse carregamento aqui for P, a parte simétrica dele vai ser P sobre 2 para cada lado. E a parte antimétrica dele vai ser P sobre 2 para cada lado. Essa decomposição é sempre possível. Um carregamento qualquer pode ser numa estrutura simétrica, pode ser decomposto numa parcela simétrica e numa parcela antimétrica. Então vale a pena, mesmo que o carregamento não tenha simetria, pode ser que vale a pena a gente estudar esses dois casos particulares, né? Bom, o fato é o seguinte, a gente olha para essa estrutura aqui à esquerda, essa simétrica com carregamento simétrico, e fica pensando, não é possível que eu tenha que resolver esse problema inteiro, porque o lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo, né? Deve ter um jeito de resolver só uma metade. E aqui também. Eu não posso dizer que o lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo, mas deve haver uma relação muito próxima entre eles, né? Deve ser possível também resolver o problema completo olhando só para a metade. Para a gente entender como é que a gente faz como é que a gente usa essas propriedades de simetria e antimetria, a gente precisa entender primeiro quais são as propriedades de simetria e antimetria que são intrínsecas a esforços e deslocamentos. Deixa eu fazer uma outra figura aqui. Eu vou pegar uma seção transversal qualquer
de uma barra. Está aqui uma barra, né? Eu vou abrir numa seção qualquer e vou desenhar essa abertura bem grande, só para a figura ficar mais clara. Então faz de conta que isso aqui, tudo isso aqui é uma mesma seção transversal vista de dois lados do corte. Primeiro, eu quero conversar sobre os esforços numa seção qualquer. As características de simetria e de antimetria dos esforços. Tá? Vamos pensar nos três esforços solicitantes que podem existir numa seção transversal num problema plano. Força normal. Bom, a força normal é assim, né? E se ela for de tração de um lado, ela é de tração do outro lado também. Uma flechinha é menos a outra, não é? Isso é um efeito simétrico. Se eu botar um espelho aqui no meio, o lado direito é o reflexo no espelho do lado esquerdo, não é? E o momento fletor? O momento fletor, esse aqui é força normal. O momento fletor, digamos que ele traciona embaixo. Ele seria representado dessa forma do lado de cá. Bom, do lado de lá, se ele traciona embaixo, ele seria assim. Uma flechinha tem o sentido contrário da outra. Isso também é simétrico, não é? O lado direito é um reflexo no espelho do lado esquerdo. Agora pense na força cortante. A força cortante, se ela for para baixo desse lado, cortante positiva, girando no sentido horário, ela vai ser para cima do lado de cá, né? Uma flecha tem que ter o sentido oposto da outra, é o teorema do corte. Bom, isso aqui é antimétrico, tá? Então, os esforços solicitantes simétricos são o momento fletor e a força normal. E o esforço solicitante antimétrico é a força cortante. Não por acaso, se vocês pensarem naquelas relações entre tensões e esforços solicitantes, momento fletor e força normal estão ligados a tensões normais. E tensões normais são simétricas. Tração de um lado, tração do outro. Enquanto que força cortante está ligada à tensão de cisalhamento. Esse cisalhamento é antimétrico. Se o cisalhamento está assim de um lado do corte, ele está assim do outro lado do corte. Tá? Então, nessa minha figura aqui, eu vou usar a seguinte legenda. O que for simétrico vai estar representado em verde. E o que for antimétrico, eu vou representar em vermelho. Tá? Então, dois dos esforços solicitantes são simétricos e um deles é antimétrico. Agora vamos pensar em termos de deslocamentos. Está aqui o pedaço da barra e eu quero examinar uma seção transversal em particular e para isso eu vou abrir a barra nessa seção, exagerando o tamanho da abertura, né? Vamos pensar agora em termos de deslocamentos. Vamos lá. Vamos pensar em deslocamento longitudinal, na direção do eixo da barra. Vamos imaginar que a seção transversal ande para cá de um certo U. Bom, se a seção andou U para cá, os dois lados andam o mesmo U. Não é verdade? Se eu botar um espelho aqui, é o contrário do reflexo no espelho, né? Então eu desenho
na cor errada. Esse é um efeito antimétrico. Se esse deslocamento for para cá, essa seção também anda para cá. O deslocamento longitudinal é um efeito antimétrico. Tá claro isso? Imagine um espelho aqui. Se fosse simétrico, essa flechinha seria para cá. Tá? Deslocamento transversal. Se esse ponto desceu. Bom, se esse ponto desceu de um certo V, esse aqui desce também. Isso é simétrico. Né? E a rotação? Vamos imaginar que essa barra tem uma rotação assim. A rotação que eu indicaria assim, por θ. Tá? Isso, esse traço fino seria o eixo da barra depois da deformação. Bom, se esse lado rodou θ, o outro roda também. A mesma rotação. Não é isso? Então a rotação aqui seria uma coisa assim. Isso é antimétrico, hein? Se eu botar um espelho aqui, se fosse o reflexo no espelho, o que seria simétrico? Essa rodar assim e essa rodar assim. Seções transversais. Isso. Aí um seria o reflexo no espelho da outra. Vejam que estariam cada uma rodando para um lado. Nesse caso aqui, as duas estão rodando para o mesmo lado. Né? Então a rotação também é um efeito antimétrico. Tá? Bom, eu vou escrever uma frase aqui e eu acho que todo mundo vai ficar de acordo. Numa seção de simetria, como essa seção S aqui, ó, só pode haver efeitos simétricos. É razoável isso, né? A estrutura, numa situação como essa aqui, em que um lado é o reflexo no espelho do outro, aqui nessa seção só podem aparecer os efeitos simétricos, né? E se fosse uma seção de antimetria, como essa aqui? Bom, aí eu acho que é razoável, ninguém vai estranhar se eu disser o seguinte: numa seção de simetria ou antimetria, só pode haver efeitos simétricos ou antimétricos. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Na seção de simetria só pode ter efeitos simétricos, e na seção de antimetria só pode ter efeitos antimétricos. Bom, então, como é que a gente usa isso para resolver esse problema? O que eu queria aqui era resolver só metade da estrutura, né? Como é que eu resolvo metade dessa estrutura aqui? Olha, aqui o carregamento é P, P sobre 2, o que for, não interessa. Tá?
Bom, essa é uma seção de simetria do carregamento. Então, os esforços solicitantes que eu posso ter aqui são só os simétricos. Quais são os esforços solicitantes simétricos? A força normal e o momento fletor. A força cortante é um efeito antimétrico. Tá? Eu vou chamar isso aqui de X e isso aqui de Y. Esses são os esforços que podem existir na seção de simetria. São os esforços simétricos. Os deslocamentos que podem aparecer são os deslocamentos simétricos. Os deslocamentos simétricos quais são, hein? É o deslocamento transversal e só. Esse é o deslocamento simétrico. Os deslocamentos simétricos são os que podem aparecer nessa seção, deslocamento transversal. Mas para quem vai resolver o problema, não é isso que interessa. São os deslocamentos que não podem aparecer que interessam. Os deslocamentos que não podem aparecer aqui são o deslocamento longitudinal, que é um deslocamento antimétrico, e a rotação, não é isso? Eu vou escrever isso aqui. O deslocamento longitudinal aqui seria o deslocamento U da seção S. Esse é um efeito antimétrico, ele tem que ser igual a zero. E a rotação dessa seção, que também é um efeito antimétrico, eu escreveria assim, θS igual a zero. Tá claro? Então vejam como o problema já está equacionado aqui, ó. X e Y, que são os esforços que podem aparecer nessa seção, são as incógnitas hiperestáticas. É o que eu teria que colocar aqui quando eu cortasse. E US igual a zero e θS igual a zero, que são as expressões que anulam os deslocamentos antimétricos, são os deslocamentos que não podem aparecer, são as equações de compatibilidade. Se eu resolver esse problema simétrico cortando nessa posição, o problema por simetria é 2 vezes hiperestático, né? E essas são as 2 equações de compatibilidade. Tá? E se fosse um problema antimétrico, como esse aqui, como é que eu resolveria? Os esforços que podem aparecer aqui são os antimétricos. Em estruturas planas, o único esforço antimétrico é a força cortante. Né? Os deslocamentos que podem aparecer aqui são os antimétricos, ou seja, a rotação e o deslocamento longitudinal. Mas o que interessa é o deslocamento que não pode aparecer, que é o deslocamento simétrico. O deslocamento simétrico aqui seria o deslocamento transversal da seção de antimetria. Tá? A estrutura antimétrica fica uma vez hiperestática e essa aqui é a equação de compatibilidade. Tá bom? Eu vou dar uma dica e fica só entre nós essa dica, hein? Percebam que se vocês fossem desenhar aqui quem é US e quem é θS, vocês iam usar essas mesmas flechinhas, né? US é o deslocamento nessa direção e o θ é a rotação desse jeito, não é isso? Então, quando vocês representarem aqui os esforços simétricos, que são os que podem aparecer, vocês já sabem quais são os deslocamentos que vocês têm que zerar. E aqui é a mesma coisa. O deslocamento que a gente vai anular é nessa mesma direção, vocês representariam por essa mesma flechinha. Então, na hora que eu representar o carregamento, o esforço antimétrico, que é o que pode aparecer nessa posição, eu já sei qual é o deslocamento que eu tenho que anular. Tá bom? Vamos ver na sequência como é que a gente usa isso para resolver um problema.